A paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais um dia para falar à luz da palavra de Deus. Um temor que conduz a um relacionamento. Abra a vossa Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versos de número 5, diz assim: aqueles que andam segundo a carne têm a sua mente voltada para as coisas que a carne deseja, mas aqueles que andam de acordo com o Espírito têm a sua mente voltada para o Espírito Santo. Aqui eu quero dizer para você que veio atrás desse vídeo para assistir, para ouvir, eu quero dizer para você que um temor conduz a um relacionamento de uma vida saudável com Deus completamente sobre a terra. Eu agora quero te provar na Bíblia que um temor não significa medo, um temor não significa desastre, um temor não significa ódio, um temor significa respeito pelas coisas sagradas de Deus. Porque quando eu olho para temor na Bíblia, eu olho não para aquele temor do primeiro homem que Deus criou sobre a humanidade, Adão. Eu não olho para aquele temor quando Adão se escondeu porque havia pecado contra Deus completamente. Eu não olho para aquele temor porque aquele não é temor, aquilo é medo. Adão teve medo de Deus porque havia pecado e sabia que existia um Deus santo, um Deus perfeito, e ele ficou com medo porque Deus sempre respondia com fogo ao Antigo Testamento. O povo israelita está como testemunha, os profetas e os mensageiros estão como testemunha que Deus respondia com fogo. É por isso que eu começo a entender que Adão, o primeiro homem, se escondeu de Deus porque havia pecado e não porque tinha temor. A Bíblia diz que esse temor que nos conduz a um relacionamento saudável com Deus é um temor de confiança, é um temor de respeito, é um temor no momento da referência da oração, é um temor no momento da reverência a Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, hoje essas pessoas que estão me ouvindo agora, talvez tenha temor a Deus e talvez não tenha temor a Deus, mas eu quero dizer para você, volte a respeitar a palavra de Deus que é viva e eficaz e edifica na nossa vida. Volta a respeitar a oração de joelhos dobrados e não sentado e não deitado, mas de joelhos dobrados. Volte a respeitar a pregação da palavra de Deus, o louvor do Senhor Jesus. Volte a respeitar a obra de Deus sobre a terra, e aí você vai ver o que é temor, porque um temor cria relacionamentos profundos com Deus, um temor cria uma amizade completamente profética com Cristo. Esse temor que eu estou me referindo a você, esse temor que eu estou relacionando a sua vida, esse temor nos conduz a um relacionamento com um Deus saudável, porque um temor aonde nós chegamos, sentimos a presença de Deus, isso é temor. Aonde nós pisamos a planta do nosso pé, sentimos a presença do Senhor, isso é temor. Temor é você reconhecer que nada somos e Deus é alguma coisa na nossa vida, e Deus é alguma coisa na nossa família. Tem que ser. Temor é nós reconhecemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, habitando aqui na nossa vida. Isso é temor, é sentirmos Deus. Isso é temor, é sentirmos cada palavra revelada que vem da parte do Deus Pai do céu. Isso é temor. Temor é mais do que tudo. Temor nós precisamos ter na nossa vida. Temor precisamos ter para sentir a presença de Deus. Temor precisamos ter para respeitar o nosso próximo, para respeitar primeiramente a Deus, para respeitar a sua palavra, para respeitar os seus mandamentos. Então olhe para mim, hoje eu venho aqui nesse vídeo para te dizer uma coisa: tenha temor à obra, tenha temor à palavra, tenha temor às escrituras sagradas, tenha temor ao Espírito Santo. Não fique com medo de Deus, não tenha medo de Deus, não tenha medo do seu inimigo, tenha temor. Temor, teme a Deus, isso é respeito, é isso que é o suficiente. Tenha temor, não tenha medo de Deus. Tenha temor, não tenha medo de se aproximar de Deus, não tenha medo de conhecer Jesus. Tenha temor em aproximar de Deus, tenha temor em conhecer Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida e sua família.